A graça de Deus também fez brilhar na vida desse personagem que eu vou falar dele hoje. É um personagem que a visão do povo, dos seus compatriotas, é impossível de ser salvo. Um homem ambicioso, um homem ganancioso, um homem que extorquia, que enganava, um homem que, se você olhasse, sem mérito para a salvação, mas a graça de Deus o alcançou. No capítulo 19 do livro de Lucas, eu quero ler alguns versículos. Os irmãos logo vão entender de quem se trata. E no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus. 19:3 de Lucas. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Senhor amado, como é que o Senhor quer ficar numa casa dessa, Senhor? Numa casa de alguém tão rejeitado, alguém tão corrompido. Mas, ó Deus, é o evangelho da graça que fala sobre isso. É o evangelho que diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. A tua missão, ó Deus, era curar os enfermos, porque os sãos não precisavam de médico. E nesta noite, ó Pai, queremos também a tua graça sobre cada família aqui, ó Deus. Assim como a família de Zaqueu foi alcançada, que essa família desse teu servo também, meu Deus, ela possa ser alcançada. Apesar de ser um homem, do ponto de vista econômico, bem realizado, mas não tinha paz na sua casa, não tinha paz no seu lar. E ele quis conhecer Jesus Cristo. E só esse passo que ele deu, eu creio que alegrou o teu coração e mostrou que tu és o Deus do impossível. Quem sabe, ó Deus, alguma família está passando por uma luta e diz: não tem mais jeito. Mas do jeito que o Senhor alcançou Zaqueu, o Senhor alcança cada família também, ó Pai, que busca a tua presença, ó Deus. Porque para o Senhor não há casos impossíveis, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque teu Espírito Santo levou aquele homem pecador a ter um desejo profundo de somente olhar para Jesus. Ele parece até com aquela mulher do fluxo de sangue. Só que a mulher do fluxo de sangue queria cura. E Zaqueu queria só ver, só olhar. E foi nesse olhar que o Senhor salvou a alma dele, ó Pai. Toda a glória seja dada ao teu nome. É possível sim ser feliz quando nós te buscamos de todo o coração. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Quantas vezes já ouvimos essa história de Zaqueu? Quantas vezes você já ouviu os pregadores gritando o nome de Zaqueu, né, interpretando Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu convenho para a tua casa. Mas o que é que atraía ao Senhor Jesus Cristo aquela casa, onde não tinha culto doméstico, onde naquela casa não tinha gratidão? Pelo contrário, naquela casa ela era regada por suborno, por mentiras, por dinheiro. Era o Deus daquela casa. E Jesus Cristo, para a gente ter uma noção da bondade de Jesus Cristo, a mensagem de domingo passado, não sei se você lembra, o maior amor é o amor de Jesus Cristo por nós, porque Ele nos amou mesmo sem merecermos. Deus prova seu amor para conosco. Você sabia que está do lado de uma pessoa muito amada por Deus? Você está bem do lado dessa pessoa, que é querida pelo Senhor, e Deus nos ama, Ele tem sustentado nossas vidas. E a mensagem: será que essa família de Zaqueu seria escolhida pelas lideranças religiosas daquela época? Certamente teria dificuldade, até porque Zaqueu não tinha nenhum tipo de, vamos dizer, de comunhão com o povo de Deus. A Bíblia nos ensina que ele era odiado pelaquele povo, porque ele roubava. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e ele procurava ver quem era Jesus Cristo. Fiquei pensando na família de Zaqueu. Não tem o nome da esposa, mas ele deveria ter. Não tem o nome dos filhos de Zaqueu, mas certamente ele tinha uma família. Era um homem abastardo,
era um homem que tinha um cargo de confiança, diretor tributário, ali ligado a Roma, vamos dizer bem sucedido. Ainda achava pouco, diante de tudo que ele ganhava, ainda também usurpava das pessoas. Essa é uma história de uma família que poderia ter um final infeliz, ter um final de perdição. Mas Jesus é maravilhoso, presta atenção a essa mensagem. Jesus, ele ama a cada um de nós. A Bíblia diz isso. O propósito de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha família? Eu vou dizer o propósito de Deus para a minha família e para a sua também. O propósito de Deus para a nossa família é a felicidade. E uma pergunta aqui que eu poderia fazer, a gente ficar pensando: sua família é feliz? Vocês estão felizes? Está tudo em paz? O propósito de Deus é querer que a família viva alegre, feliz. A gente tem nossos infortúnios, temos nossa dor, não é? Mas Deus, Ele quer sua família feliz. Deus quer a minha família feliz, minha família em comunhão. Então, algo que me chama a atenção está no versículo 6, no capítulo 19, versículo 6. Veja esse versículo e eu percebo aqui em primeiro lugar que uma casa para ser feliz tem que ter a presença de Jesus. Jesus está presente na sua casa, levanta a sua mão e diga amém, irmãos. Ele está presente na sua casa, então sua casa é feliz. Pode ter luta, pode acabar o vinho, pode o barco ser jogado, mas Jesus estando presente, Ele muda a história. Olha o que acontece. Ele desceu com toda a pressa para receber com alegria. Quem foi que desceu com muita pressa? Você lembra? Foi Zaqueu. Mas por que ele desceu com muita pressa para ir para casa? Porque Jesus disse: hoje convém que eu vá para a tua casa. Você sabia que Jesus está na sua casa? Amém. E que seja mesmo, porque infelizmente a sociedade hoje tem expulsado Jesus da casa. E Zaqueu, naquele momento, quando ele ouviu essa palavra, primeiro ele se assustou, ele ficou impactado, porque Jesus sabia o nome dele, sabe o sobrenome dele, sabe o que a gente está passando. Jesus sabe tudo sobre você, sua preocupação, sua chateação. Você está encabulada, você está um pouco triste. Ele sabe de tudo sobre nós. Ele sabia que tinha uma multidão atrás dele, mas ele sabia que tinha um homem em cima de uma árvore. Ele sabia que tinha um homem em cima de uma árvore querendo vê-lo. E parece que esse homem não queria ser visto por ninguém. Ele estava entre aquelas folhas, observando a pessoa de Jesus Cristo, porque já ouviu falar muito sobre ele. E aqui eu percebo, a presença de Jesus provoca muita coisa. Ele primeiro quis receber Jesus na sua casa. Ele quis dar o melhor. E foi uma coisa incompreensível, quem sabe, aos olhos de todos. Como era que um homem tão acostumado à corrupção recebe um santo na sua casa? O que foi que aconteceu? Eu creio que Deus já estava trabalhando na vida de Zaqueu. Tem alguém na sua casa que Deus está trabalhando na vida dele. Tem alguém na tua família que o Espírito Santo já está tratando. E não se admire não, que vai ter culto de gratidão também na tua casa. Então, meus irmãos, a verdade, que admiração, porque todos disseram: como é que o teu mestre está na casa de pecador? Como é que ele vai para lá? Sabe o que acontece hoje? É que os lares desprezaram Deus. Às vezes a gente fala de um culto de gratidão, de um culto doméstico, um culto no lar. Você percebeu as dificuldades que é para isso? Percebeu que tem dificuldade? Imagina receber Jesus com culto de gratidão. Eu vi o semblante de Amparo. Onde é que vai ser o culto? Ela: na minha casa. É muito bom receber Jesus na nossa casa, glorificar o nome do Senhor, porque, irmão, nós estamos numa sociedade que está sem Deus. E eu vou dizer algo aos irmãos: tem muitas famílias que também estão sem Deus, famílias que já não invocam o nome do Senhor, famílias que já não oram, que já não choram na presença do Senhor, casa sem Deus, família sem Deus. E tem pessoas também que vivem sem Deus na sua vida, e vivem uma vida de tristeza, sem esperança. E o que fez, irmãos, se a gente for observar nossos dias de hoje, a modernidade, o pós-modernismo, o humanismo, que foi que eles fizeram? Expulsaram Jesus da casa de muitas pessoas. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão sem Deus, no mundo sem Deus, já não buscam a presença do Senhor. Será que a gente tem um lugar para Jesus Cristo na minha casa? A gente pode cantar que nem aquele homem, como Zaqueu. Eu quero também sentir, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, faz uma coisa nova na minha vida. A gente está precisando disso, a família está precisando. Temos um lugar para Jesus Cristo.
A gente sabe que Jesus Cristo, no seu nascimento, não teve lugar para ele em canto nenhum. Felizmente hoje, irmão, estou dizendo uma coisa que parece uma coisa que a gente conhece, mas está acontecendo isso. Muitas pessoas já não têm mais culto em casa, já não tem aquele momento de glorificar em casa. Todo mundo vai para o seu quarto e se tranca. Todo mundo fica trancado no seu quarto e às vezes ali com o seu celular já não tem mais Bíblia e já não tem mais oração. Um grande desafio. Zaqueu convidou um monte de gente. Quem está na minha casa hoje é Jesus. Jesus na casa de Zaqueu. Então a gente percebe uma presença, mas não só tem uma presença ali na casa de Zaqueu. Também percebo, depois da visita de Cristo, um propósito. Veja o verso 8. O verso 8, o que é que está acontecendo? Zaqueu, quando vê Jesus, vê aquela festa, aquela alegria, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E ele reconheceu que ele também defraudava. Ele disse assim: eu vou dar, eu vou devolver, porque eu roubei muito. Naquele momento, sabe o que é que eu percebo? Que naquela casa tinha confissão. Onde numa casa onde tem confissão de pecado, tem perdão, tem alegria, tem Jesus. Muitas vezes está faltando a gente confessar nossas faltas, nossos erros e ser sincero diante do Senhor. Davi, ele confessava os seus pecados. Eu nasci na iniquidade. E às vezes, sabe, irmão, ninguém quer dar o braço a torcer. Existe uma família sem perdão, sem presença de Deus, sem alegria e sem comunhão. E aqui aconteceu isso. Ele tinha um propósito. Ele, no versículo 8, eu resolvo. Quais são os alvos, os propósitos que sua família tem para melhorar? Geralmente a gente formula esses propósitos no final de ano. Esse ano de 2023 vai ser desse jeito. Eu vou ler a Bíblia, já está na metade dela. Eu vou ler quantos livros, tal, já está conseguindo ler pelo menos os 31 salmos, porque são 31 dias. Percebe a dificuldade? A gente tem que ter propósito. A Bíblia diz que Josué, no livro dele, depois de tantas lutas, ele fez um propósito, reuniu todo o povo, e o propósito dele foi o seguinte: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos repetir esse propósito de Josué, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Ele resolveu isso. Eu não sei quanto a vocês, se vocês vão seguir esse Deus. Eu não sei se você e sua família vão adorar. Eu vou servir ao Senhor com minha casa. Irmãos, e eu diria aos irmãos, está tão difícil o dia de hoje. Quantas pessoas já não tem mais Jesus na sua casa? Já não tem Jesus mais no seu lar? Pelo menos alguns, quem sabe, tem até o retrato dele, que acha que é o retrato, um crucifixo, mas é muito mais do que isso. É a presença de Jesus Cristo que tira as angústias de dentro da casa. É a presença de Jesus Cristo que tira a mentira de dentro da casa. É a presença do verdadeiro Deus que tira a tristeza do coração. Muitas pessoas chegam na igreja e percebem o semblante caído, a tristeza estampada no rosto. Eu quero dizer que Jesus Cristo quer mudar essa situação. A casa de Zaqueu agora é alegria. E aqui, meus irmãos, sabe o que acontece? Eu lembro também, falando de propósito, aquele pródigo, não sei se você lembra, aquele pródigo, ele fez um propósito. Ele fez um propósito de confessar seus pecados a seu pai. Ele deixou tudo que tinha lá com os porcos e foi para a casa do pai. Sabe, irmão, na presença de Deus a gente tem que dar uma resposta. Josué cobrou isso. E na história também que Jesus contou sobre o filho pródigo, ele tinha que deixar os erros, ele tinha que deixar aquele convívio com os porcos. Felizmente, sabe, irmãos, hoje muitos filhos já não recebem os conselhos dos pais, recebem o conselho de todo mundo, menos dos pais. Isso é muito perigoso, que a Bíblia manda obedecer a pai, manda obedecer sua mãe, obedecer os pais. Já não querem ouvir os conselhos dos mais velhos. E aqui tem um propósito de Zaqueu, tem um propósito também da família. A família precisa firmar esse propósito. Gostei muito quando o Ministério Aliança começou o mês, já lançando o desafio para a igreja, para orar, para ler a Bíblia, para fazer um culto doméstico. Parece que isso é normal, mas a gente está sentindo dificuldade. E se você for conversar, você mesmo sabe quais são as dificuldades que você encontra na sua casa.
para fazer um culto na hora. Mas eu ouvi o pastor Abisai também comentando, e realmente não é preciso ter todo mundo da família. Se tiver 2, faz com esse você e ora por toda a família. E se de repente não tiver ninguém, é você sozinho num propósito ali, intercedendo pela sua casa, e Deus vai fazer um milagre na sua família. É você orando pela família. Então, meus irmãos, presença de Jesus Cristo. Infelizmente hoje a nossa sociedade, muitas pessoas sem Jesus, muitas casas sem Jesus. E para um lar, a família ser feliz, tem que ter Jesus dentro da sua casa. Tem que ter propósito. Terceiro lugar, também a gente percebe aqui doação. Ainda no versículo 8. Além de doar metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Eu coloquei aqui que uma casa feliz, além de ter a presença de Jesus Cristo, além dessa casa ter propósito, tem que ter doação, se doar, se entregar, se derramar. Foi isso que Zaqueu fez. Ele falou bem alto, ele pediu a palavra, estava na sua casa e ele estava ali. Eu acredito que ele causou espanto. Quem sabe começar pela esposa, porque sabia que Zaqueu só queria extorquir, só queria ganhar. Ele agora está dizendo: estou devolvendo. Sabe o que é que eu aprendo na história de Ana, tão conhecida entre as mulheres? Que Ana, quando pediu a Deus Samuel, ela diz: eu vou devolver. Sabe qual é a dificuldade da gente? A gente pede bênção, mas não quer devolver. E Zaqueu disse: eu quero devolver, e se eu roubei, eu quero restituir a todos quanto eu fiz isso. E ele fez em alto bom som diante de Deus, e Jesus Cristo se alegrou. Uma casa com doação dá. Sabe o que é que tem marcado muitos lares hoje, irmãos? Presta atenção: o egoísmo. Quantas coisas, ninguém quer dar mais nada, não quer dar tempo. O egocentrismo é um terrível inimigo da família, e nos separa, e nos afasta um do outro. Sabe, irmãos? E aqui fala que as pessoas mais infelizes são as pessoas egoístas, que não querem dar. A Bíblia chega a dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque tem com quem compartilhar. Mas muitos, infelizmente, a sociedade com egoísmo já não compartilha, já não se alegra. Aqui a gente vê na casa de Zaqueu, com a presença de Jesus, essa casa começou a doar. Será que a gente tem feito isso ou a gente não tem condições? Tem gente que se acha tão pobre de Maré Desceu, eu me lembro dessa música. É tão pobre que não consegue fazer nada por ninguém porque não tem. Não consegue doar-se, não consegue ajudar. Consegue. Naquela casa ali agora era diferente. Havia doação. Doação, sabe o que é? É a disposição de tornar os outros felizes. Quem sabe tem alguém esperando de você tanta coisa, e muitas vezes estamos indiferentes e distantes, não queremos doar. Às vezes, irmão, tem pessoas querendo a sua atenção. Não é dinheiro que eu estou falando, pode ser o tempo, pode ser, quem sabe, até um elogio, sabe, irmão? E ali você, uma mensagem. Pensa bem, você mandou mensagem para alguém hoje? Ah, pastor, eu mandei porque eu recebi. Não, se você recebeu, você enviou para alguém. Sabe o que é que está acontecendo? O silêncio está tomando conta hoje. É o egoísmo. Às vezes tem pessoas lá no grupo, um mano no grupo, nunca mandou uma mensagem para ninguém. Nunca diz: olá, tudo bem, a paz do Senhor. Agora, se num dia precisar, que a negócio apertar, e ora por mim. Você está sabendo que isso acontece muito? Pessoas que se isolam. Não é porque ninguém gosta, é porque gostam de se isolar, porque já é interessante. E às vezes eu fico até me perguntando: o que é que está fazendo nesse grupo? O que é que está fazendo nesse grupo que nunca fala, nunca deixa uma mensagem? Já tem uns que falam demais, né? Mas tem outros que falam nada, e nunca tem nada para agradecer. O que me impressiona é isso: nunca tem nada para agradecer. E a gente tem. Foi muito bom a disposição dessa serva. Deus vem aqui hoje agradecer o que Deus fez na sua vida. Dá tempo a Deus, dá um telefonema, um bilhete, um gesto de amor. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele deu a sua vida. Eu queria encerrar, porque essa mensagem, eu não estou aqui para falar aqui, eu estou dizendo que isso pode nos ensinar. Aqui a gente aprendeu. A presença de Jesus Cristo provocou tudo isso na casa de Zaqueu. O que é que a presença de Jesus tem provocado na sua casa? Tem Jesus lá e é desse jeito? Não mudou nada a sua casa? Não tem propósito nenhum? Propósito é viver para si mesmo. Porque nasci, porque vivi. Tem aquela música que o coral canta. Será que a gente só vive só para a gente mesmo? Ou quem interessa a você? Tem as pessoas que você elegeu e te interessa. Não é todo mundo não.
Tenha certeza que você está muito longe de Jesus. Nós estamos muito longe do que Cristo ele ensinou a gente. Porque a gente está distante. Tem uma expressão muito feia, pesada até, mas mascaradas, pessoas mascaradas, que não tem mais alegria. Zaqueu ficou alegre. Houve os críticos. Como é que Jesus está ali? Mas Jesus sabia que estava fazendo ali mudança de vida, mudança de caráter. Agora era uma nova criatura. Mas em último lugar, ainda houve naquela casa algo que me chamou a atenção. Houve conserto, mudança de vida. E Deus viu ali. Veja o versículo de número 9. Então Jesus entra em cena agora. Jesus estava calado até então. Jesus foi lá, foi bem tratado. Então Jesus disse o quê? A igreja pode ler comigo, vamos lá? Hoje houve salvação nesta casa. Você sabia que tem casa fechada? Não abre não. Não posso não. Vai ter culto? Não posso não, que eu não tenho não. Eu não tenho condições de receber ninguém em minha casa. Você está recebendo a palavra de Deus, está recebendo Jesus Cristo, está recebendo o povo de Deus, e Deus proverá tudo na sua casa. Então, infelizmente, sabe, tem muita casa precisando de conserto. Eu vou dizer, você sabe o que é que está precisando na sua casa de conserto. Eu não estou falando da pia quebrada não, não estou falando disso não. Eu não estou falando do banheiro que está precisando de conserto não. É conserto na sua vida, na nossa vida. Então, muitas casas, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu estou errado, eu quero um conserto na minha vida. A maneira certa de tratar o erro é confessando. E eu confesso que eu roubei. Imagina Zaqueu dizer, na mansão dele, eu roubei muito de vocês. Imagina só ele dizendo isso. É porque a gente parece que não imagina essa cena. Imagina só Zaqueu dizendo, eu por muito tempo fiz coisa errada, mas eu estou sentindo a presença de Jesus no meu coração, e eu resolvi dar. E eu quero o conserto na minha vida. Ah, irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês, quero concluir. Há muitas casas que estão cheias de lixo. Tem lixo dentro das casas. E não quer, às vezes varre para debaixo do tapete. E não muda não, viu? Não tem mensagem que pode mudar o coração. Só Jesus pode mudar. Só Jesus pode mudar. Muito lixo escondido, que precisa vir à tona. E Zaqueu disse assim, eu não vou negar não. Eu sou um dos maiores ladrões daqui de Jericó, dessa cidade. Roubei muito. E eu vou devolver 4 vezes mais do que eu fiz isso. Ele disse mais coisa. Quando ele confessou, sabe o que foi que aconteceu? Na hora que ele confessou, Jesus entrou em cena. Esse é filho de Abraão, eu vou perdoar. Quando há confissão, há perdão dos pecados também. Jesus perdoa. Como é que Jesus vai perdoar se eu não confesso? Tudo meu é para mim mesmo, para minha casa. Não me preocupo mais com nada, se não viver para mim mesmo. Eu me lembro de uma família que uma irmã foi falar com o pastor. Pastor, faz 20 anos que eu oro pelo meu filho, ele não melhora nada, só piora. E o pastor perguntou para aquela irmã, continue orando, mas eu quero fazer uma pergunta. A senhora tem orado pelo o filho do vizinho, ou só ora pela sua filha? Tudo em você, ela, não está errado orar pela filha não. Começa a orar pelos filhos dos outros também. É o egoísmo da gente. É só que a gente olha e enxerga. E muitos têm abandonado a casa de Deus em detrimento dos seus interesses. É o que interessa na minha casa, é o que eu estou precisando. Depois eu faço. Semana, recebi um convite para passar 2 dias descansando fora. E eu confesso que eu estou precisando. E esse convite foi da minha esposa. Eu disse a ela, a gente vai. Está chegando esse momento, a gente dá uma descansada. Desde janeiro eu sei que aqui não é momento para isso, mas eu quero dizer a você que infelizmente a gente está aqui diariamente, sempre trabalhando, e percebe que muita gente não está nem aí para a casa de Deus. Eu me lembro do profeta Ageu. Enquanto a vossa casa está tudo bem, a casa de Deus muitas vezes não está bem. E Zaqueu na casa dele fez a confissão, e na casa dele ele prometeu devolver a Deus tudo. E eu quero concluir com salvação naquela família. Está no versículo 9 justamente. Hoje também Jesus disse, houve salvação nesta casa. A presença de Jesus Cristo vai trazer salvação para a nossa família. Salvação, o alvo de Deus para a família é a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Este é o desejo de Deus, uma casa feliz. Uma casa feliz não é porque você tem tudo, mora no melhor apartamento, tem o melhor carro. Não pense que é isso que é o melhor não. Do ponto de vista até material pode ser,
Mas a melhor casa é uma casa que tem Jesus de Nazaré dentro dela. É uma casa que tem paz, é uma casa que tem diálogo, é uma casa que tem amor, é uma casa que recebe, que acolhe. E a conclusão é essa: uma família feliz é uma família que tem Jesus. E uma família que tem Jesus é uma família que está aberta para mudanças e fazer a vontade do Senhor. Vamos estar de pé nesse momento. Jesus passou por Jericó. Ele passa também por nossas vidas. Zaqueu aproveitou aquela passagem de Jesus Cristo. Ele aproveitou e levou Jesus para a sua casa. E de repente, diante desse texto, qual será a nossa atitude, essa mensagem? Não gostei muito não, você não gostou? Eu gostei muito quando eu estava meditando, porque eu senti que eu preciso melhorar na minha casa. Tem muitas pessoas fechadas para a própria igreja, para o povo de Deus. E Jesus Cristo ensinou que a verdadeira felicidade está no doar, no compartilhar, no confessar. Por isso que naquela casa houve salvação. Obrigado, meu Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Não é a vontade do homem, do pastor, mas do Teu Espírito Santo, ó Pai. Fala, ó Deus, para nós, ó Deus, o que Tu queres, ó Deus, e o que reflete um lar verdadeiramente feliz, ó Deus. É um lar, meu Deus, que tem prazer em receber Teu Filho. É um lar que também com essa presença tem mudanças dentro dessa casa. É um lar que tem doação. É um lar que tem alegria. É um lar que tem salvação, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nos ajuda a refletir como Zaqueu. E o que foi que ele fez? Ele confessou em alto e bom som as suas faltas. E ali agradou o Teu Filho Jesus Cristo. Chegou a dizer que Zaqueu também era filho de Abraão, porque ele acreditou num perdão e na salvação. Leva-nos em paz, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar e refletir qual é o verdadeiro conceito nosso de felicidade, ó Pai. Ah, Deus, que com a história de Zaqueu possamos também entender que o Senhor também quer nos chamar, Pai, para doar, para também, ó Deus, fazer a Tua obra, ó Pai, e convidar muitos e muitos para ouvir a Tua palavra. Leva-nos em paz para nosso lar, Deus. Nos dá uma noite de descanso e de renovação. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Teu Espírito esteja sobre cada casa aqui presente, ó Pai, sobre todo Israel, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz.